A sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília, foi palco do Fórum Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A reunião serviu para discutir o projeto de lei de iniciativa popular sobre o financiamento democrático de campanhas políticas. O projeto, encabeçado pela OAB, já conta com a adesão de 50 entidades da sociedade civil e agora acaba de ganhar mais um importante aliado. Veja na reportagem. O projeto de lei de iniciativa popular da OAB para a mudança do sistema eleitoral já tem o apoio do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e conta agora com a força do Fórum Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O nosso fórum iniciou com 7 entidades, hoje tem 70 entidades de 5 segmentos. O segmento patronal, ou econômico, ou empregador. Temos o segmento das academias. Temos o segmento dos profissionais, temos segmentos de órgãos de governo e temos segmento social. Então, o nosso fórum tem esta missão: agregar a sociedade para propor políticas públicas e um projeto de nação. E eu acompanhei muito a eleição do Dr. Marcos Vinícius, de perto acompanhei a eleição dele, as propostas dele, fiquei muito feliz quando ele disse que uma das metas prioritárias da OAB é a reforma política. E o nosso fórum também tem essa meta prioritária, reforma política, porque é a mãe de todas as reformas. Não adianta ter reforma tributária, educacional, saúde, todas são maravilhosas, mas a política é a principal, é a mãe de todas as reformas. A presidente da República, Dilma Rousseff, seus ministros e auxiliares, os governadores dos estados, os magistrados, os prefeitos municipais, os senadores da República, os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores municipais, todos são servidores públicos. Portanto, devem servir à sociedade brasileira. E não somente servir aos seus interesses e aos seus familiares. Daí a necessidade urgente da reforma política, como base fundamental do reordenamento da máquina administrativa brasileira. Espalham-se pelo Brasil em todos os eventos, espalha-se o debate sobre a reforma política. Ninguém mais tem dúvida de que nós precisamos mudar e mudar profundamente o sistema eleitoral que está completamente defasado. Na reunião do Fórum, o presidente nacional da Ordem citou os 3 problemas decorrentes do financiamento privado de campanhas. Torna desigual a participação das pessoas no processo eleitoral. Alguns participam com o voto, outros, além do voto, participam com o poder econômico. Certamente essas pessoas que participam com o poder econômico passam a ter uma presença destacada no cenário político. E essa desigualdade há de ser afastada. Depois, torna desigual a disputa entre os candidatos. Uma desigualdade tão gritante que alguns não conseguem acessar o eleitor. Alguém poderia dizer, mas essa desigualdade sempre irá ocorrer. Mas a desigualdade, quando ela ocorre em um patamar tal que a propaganda política chega a todos os eleitores de todos os candidatos, essa desigualdade não é tão importante. A desigualdade atual existente no Brasil entre uns que têm todo o financiamento e outros que não possuem financiamento algum, salvo se também ingressarem na ciranda, no jogo político, nessa relação incestuosa de empresas e candidatos, o que é que vai acontecer? A distância é tão grande que é perceptível no resultado eleitoral. Mas quando essa distância ela passa a ser menor, obviamente o pequeno candidato, o candidato que está ingressando no mundo político, que não ingressou nesse sistema, ele acaba também chegando ao eleitor, ele acaba também expressando as suas ideias. Portanto, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto do problema do financiamento de campanha. É o distanciamento da representação popular e da sociedade. Esse déficit de legitimidade que sempre é apontado em nosso país.
sem dúvida alguma, o Congresso Nacional ficará mais próximo do povo, os representantes ficarão mais próximos de seus representados se efetivamente o sistema eleitoral for modificado. Para Marcos Vinícius, no projeto de lei precisa constar alguns itens de extrema importância. A lei deve prever o limite máximo de gasto de campanha. O que acontece atualmente? Os gastos são fixados, o limite máximo, pelo próprio partido. Cada diretório partidário fixa o limite de gasto dos seus candidatos. Mas nós vamos propor na Lei de Iniciativa Popular que este limite seja fixado na lei. Porque daí se construirá um sistema de maior igualdade. Óbvio que na lei também teremos um sistema mais transparente de prestação de contas de campanha. Não poderá ser o sistema atual de faz de contas. E esse sistema de prestação de contas efetivo, ele deve ser seguido por uma maior parceria dos tribunais eleitorais com os tribunais de contas, porque teremos recursos públicos envolvidos nesse tipo de financiamento. Como também temos que criminalizar o Caixa 2 de campanha, criar o tipo penal de criminalização do Caixa 2 de campanha, para impedir que de forma indireta haja o financiamento. Temos que ter um movimento contra os gastos de estrutura de campanha. Estrutura de campanha, esse financiamento, essa forma de compra de voto indireta. Esse é o nó da questão. E temos, portanto, que criar o tipo penal de contribuir para estruturas de campanha de liderados ou de lideranças políticas que venham aderir ao candidato. E também instituir como hipótese de captação ilícita de sufrágio, portanto, do artigo 41A da Lei Geral das Eleições, que é a Lei 9.504, não apenas dar vantagem ao eleitor, mas também dar vantagem às lideranças políticas. Se ficar provado que uma liderança recebeu qualquer vantagem, direta ou indireta, será caso de cassação de mandato do eleito imediatamente. César Brito, presidente da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política da OAB Nacional, afirmou que é preciso atacar a origem da corrupção eleitoral. Que faz com que compre o voto, que faz com que financie candidatos com ficha notoriamente suja, que é o financiamento de campanha. Não é crível que, eu vi esse dado do presidente Marcos Vinícius, que nos últimos 10 anos, apenas 5 empresas tenham doado algo em torno de R$1 bilhão em campanha eleitoral. 1 bilhão. A troco de quê? Motivado por que razão? Motivadas empresas por que razão? E esse é o tema que nos passou a ser mais caro hoje. É preciso não só impedir que os mais favorecidos tenham oportunidades de se favorecer no processo eleitoral, com a compra, com o dinheiro, mas é preciso garantir a democracia do processo eleitoral, já que democracia pressupõe igualdade de concorrência, paridade de armas. Não há paridade de armas quando um lado é extremamente financiado e o outro não. Por que essa reforma política, e eu fui várias vezes, participei de debates, não só na Constituinte, eu fui Constituinte, mas antes também, e depois da questão da reforma política. E por que não sai? Não sai por questão do poder político e do poder econômico. Isso significa mudança. Isso vai alterar o conteúdo político da composição de poder. Essa aqui é a questão de fundo. Não interessa. Então só tem uma forma. Por iniciativa do Congresso, por si só, não se resolve. É a participação da sociedade, através de uma pressão poderosa. Após o lançamento do projeto de lei de iniciativa popular, as seccionais da Ordem e a Igreja vão se mobilizar para conseguir a assinatura de pelo menos 1% da população eleitoral brasileira, exigência para que o projeto seja levado aos parlamentares. A meta é conseguir 1,5 milhão de assinaturas em até 3 meses. Depois disso, o projeto será encaminhado ao Congresso Nacional. O esforço é para que a reforma política seja feita antes das próximas eleições.
Se nós escolhemos meio de assinatura nos próximos 2, 3 meses, já é para as próximas eleições, sim. Então nós vamos ser rápidos, ágeis, vamos utilizar as mídias sociais, assinaturas pela internet, né? Vamos ter uma cobertura internacional para vigiar todo esse processo, para dar credibilidade a esse processo. É um processo irreversível, não há mais retrocesso. Será uma marcha nacional, um movimento como das diretas já, muito forte, para, de forma sábia e ágil, ganharmos essa luta.